Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Freeway gratuito, né, para SketchUp. Pessoal, meu nome é Thiago Lima, tá? Para quem não me conhece, estou do Tele 3D. Bom, nossas redes sociais vão estar aparecendo na tela, então na descrição do vídeo com o link, tá? Vocês podem estar acompanhando nosso trabalho lá, vai ter vários tutoriais bacanas de SketchUp, de V-Ray, configuração de material, plugin, tá? Então tem bacana, vários tutoriais bacanas lá para vocês estarem acompanhando, tá certo? Pessoal, a gente vai aprender aqui um pouquinho do Frame Buffer, tá? O Frame Buffer, ele vai muito além da caixinha do render, então tem várias opções lá bacanas que a gente consegue estar utilizando, né? Para estar nos auxiliando aí na hora do pós-render, tá bom? Então, o Frame Buffer é essa caixinha bem aqui, ela parece um micro-ondas, né? Um forno aí, tá? Então, a gente clica nela aqui e aqui a gente vai ter algumas opções, né? De início, a gente tem as chaleiras de render aqui, tá? Essa chaleira de render que tem esse playzinho aqui, eu costumo dizer que é o render ao vivo, né? Como eu já expliquei para vocês, né? O render interativo. Então, ele vai renderizando de acordo com que a gente vai fazendo interações, ele vai fazendo interação junto com a gente, né? Por exemplo, eu vou dar um clique aqui, ó. Se eu mexer aqui minha câmera, ele vai mexendo junto comigo, certo? Essa outra aqui que ficou ativa, ela só fica ativa quando a gente está renderizando, porque ela é a caixinha, né, a chaleira de pause. Então, quando eu clico nela, eu pauso meu render, certo? A outra chaleira é o render estático, né? Então, se eu mexer aqui, ele não mexe lá na minha renderização, certo? Aqui é o render region, então ele vai basicamente fazer um render só de uma parte do projeto, né? Eu posso clicar aqui, ó, e eu vou selecionar uma parte, boto para renderizar, ele só vai renderizar essa parte aqui. Isso aqui é bom quando a gente está fazendo algum projeto, né? E geralmente isso acontece muito, né? Até com quem já mexe há bastante tempo, de alguma coisa está flutuando, né? Uma coisa fica flutuando no nosso projeto, então a gente vai lá, faz a alteração e bota para renderizar só naquela parte, e aí já vai economizar, né, muito tempo aí pra gente, tá bom? Esse aqui, ele é o follow mouse, então quando eu boto para renderizar e eu clico nele, ó, ele vai começar a renderizar onde eu estou passando o meu mouse, ele vai seguindo, ó, certo? Para desativar ele, é só clicar aqui de novo, que aí ele vai seguir o curso dele normal, né? Essa outra aqui é para eu apagar, né, a imagem aqui, tirar ela daqui. E essa opção aqui é para fazer o salvamento, né? Então, eu dou um clique aqui, ele vai aqui para escolher a pasta para eu salvar. Se eu clicar e manter pressionado, ele vai botar essas outras opções aqui, né? Upload image to Chaos Collaboration, que é para vocês fazerem o upload no coisa lá da Chaos, né? Da Chaos Cloud. Então, aqui a gente tem salvar todas as imagens, né? Dos... basicamente dos render elements. Quando a gente coloca, ele vai fazer render de várias imagens, né? Que elas ficam aqui, ó. Tem o RGB e tem o alpha, né? Então, são vários outros canais de imagem que vão ajudar na hora da pós-produção, né? Que tem questão de reflexo, o total light, né? Então, ele faz ele faz salvamento de todas as imagens juntas, né? A gente não precisa vir aqui, ó, e selecionar cada um e salvar um de cada vez, né? Ele consegue fazer salvamento aqui de vários ao mesmo tempo, tá bom? Aqui são os mapeamentos de imagem, né? De colorização de RGB, né? Aqui, como eu já falei, cada tipo de imagem, né? De mapeamento aqui. Aqui a gente tem file, que é para salvar, né? Salvar essa imagem que está aparecendo. Aqui é para salvar várias de uma vez. Aqui é para carregar uma, tá bom? E aqui a gente não vai entrar tão a fundo assim, a gente vai ver mesmo só as partes principais aqui do frame buffer, tá bom? Aqui do lado esquerdo a gente tem o histórico, né, que a gente consegue ir adicionando aqui, ó, as imagens, né, save to story, ó. Então eu posso vir aqui e fazer uma imagem aqui, e eu consigo salvar ela aqui, né, quando eu terminar de renderizar. Vou mostrar para vocês um exemplo bem prático de utilizar isso, ó, por exemplo. Vou deletar essas aqui, ó, a gente pode vir clicar aqui e vir aqui, ó, delete, certo? Por exemplo, eu vou fazer um render aqui e o meu sol está nessa posição, né? Agora eu vou alterar aqui o horário, né? Um pouquinho da rotação dele ali, né? Da data. Beleza. Esperar renderizar aqui e tudo mais.
Renderizou. Agora eu venho aqui e clico aqui. Beleza. Agora eu vou fazer outro render, porque eu mudei a rotação do Sol, né? Então aqui eu já vou ter essa outra opção. E aí é muito bacana o histórico, porque a gente consegue usar para fazer comparação de render, né? Então eu tenho aqui, ó, eu clico aqui e vou ter essas duas. Agora eu venho nessa opção aqui, ó, A e B, eu clico nele, né, e eu posso colocar ó, a de baixo no A, né, do lado esquerdo e de cima no B. Então aqui, ó, arrastando essa linha, né, clico manter pressionado, eu vou ter as duas opções, para fazer essa comparação, né. Vocês não precisam salvar cada uma no computador e ficar passando de um lado para o outro para olhar as duas, né. Então aqui o V-Ray já disponibilizou essa ferramenta que é muito bacana e vocês podem estar utilizando no projeto de vocês, né? Pode ser questão de iluminação artificial interna também, tá? Muito bacana para vocês fazerem esse teste aí no projeto, certo? Vamos lá. Aqui do lado direito, né, vocês vão dar 2 cliques nessas bolinhas que tem aqui, e ele vai abrir essas partes aqui. Aqui tem layers, né? Que são algumas configurações que a gente vai fazer. Aqui tem os status, que ele mostra o tempo de renderização, né? Tá aqui, ó. Cadê? Time. Ó, tá aqui, ó, 11 segundos que ele mostra, certo? Então tem aí, aqui tem os treats, quantidade de treats que ele usou e tudo mais, processamento de RAM, enfim, isso aqui às vezes a gente não vai olhar muito, né? Mais questão de o tempo de renderização, às vezes que vocês podem fazer uma comparação de uma imagem com a outra. Aqui em log são os processamentos, né, do render, e aqui a gente vai voltar nos layers, a gente vai ter aqui, ó, várias opçõezinhas que a gente vai usar para fazer umas configurações como se fosse fazer um mini Photoshop, tá? Aqui dentro do V-Ray. Então a gente clica aqui, a gente consegue adicionar algumas. O que a gente mais utiliza é esse Exposure, tá? Que ele vai ser basicamente uma configuração de iluminação aqui da nossa imagem, né? No primeiro aqui, ó, no próprio que é o Exposure, a gente consegue deixar a nossa imagem mais clara, né? Ou mais escura. Para a direita mais clara, para a esquerda mais escura, né? Vocês podem perceber ó, que conforme eu vou aumentando para a direita, a minha imagem, né, a iluminação vai meio que estourando. Né? O que seria estourar, Thiago? Iluminação é basicamente quando a gente perde informação do nosso projeto, né? Então aqui ó, a gente pode ver que tem uma diferença aqui das paredes, tem a linha ali, sombra e tudo mais, né? Dá para ver essa diferença. Então reparem que se eu aumentar muito aqui, ó, eu começo a perder essa informação. Eu não sei onde é que a casa, onde é que termina, onde começa a casa, onde tem divisão das paredes, entendeu? Então, quando a gente começa a perder essa informação, a nossa imagem está estourada, tá? Então, aqui no segundo, que seria esse highlight burn, né, a gente consegue diminuir, ó, esse estouro de luz, né? Ó, certo? Caso, Thiago, não consigo saber, denominar, identificar onde está estourado não. Tem alguma forma de saber? Vocês podem vir aqui, ó, em View, né? Color Clamping, e vocês vão botar aqui, ó, View Clamping Colors. Então, aqui, ó, onde está branco é porque está estourado, certo? Então, a imagem de vocês precisa ficar toda cinza, né? Ó, aqui, ó, quando ela estiver assim, quer dizer que não está mais estourado, né? Então, a gente vem aqui, ó, e volta de novo para Force Color Clamp. Então, ó, vocês podem ver, ó, que a gente não está perdendo nenhuma informação do nosso projeto, ó. Tá aparecendo tudo, né? Então, sempre faça esse teste, ó. Color Clamp, vem aqui, ó, View Clamped Colors. Então, ó, vocês vão aumentando, ele vai mostrando. Onde tiver branco, está estourando a iluminação, né? Então, a gente vai diminuindo, né? Vocês podem botar aqui, ó, mais e vem diminuindo no outro, ó, no Highlight Burn, deixa o Exposure lá, entendeu? Então, a gente vai fazendo, vai compensando, né? Essa iluminação aí, tá certo? Nesse outro aqui de baixo é a parte do contraste, né? É o contraste de imagem, né? Aqui não tem muito o que explicar, tá bom? A gente também tem aqui a parte de white balance, né? O white balance é muito legal para temperatura, ó. Quanto mais coloco para a direita, ele vai deixando mais amarelo, para a esquerda vai ficando mais fria a imagem, né? Para cá mais quente, aqui fica mais fria, tá? Aqui vocês vão mexendo com os tons de magenta, né? E verde, né? Para a direita vai ficar mais esverdeado, para a esquerda vai ficar aí mais no lilás aí no roxo, tá?
Caso vocês queiram voltar alguma configuração dessa que vocês mexeram sem querer, podem vir aqui nessa setinha, ó, que ele vai voltando a configuração, né? Se vocês quiserem desfazer o que vocês desfizeram, vocês vêm aqui, ó, nesse aqui que ele vai voltar, né? Vai seguir, no caso, né? Se eu voltei sem querer, clica no outro que ele vai desfazer esse que eu fiz, tá bom? Então, pessoal, aqui tem várias configurações bacanas, né? Tem aqui, ó, o Curves. O Curves, ele é basicamente os tons de branco e preto, né? Então, eu pego aqui nesse de baixo aqui, ó. Quanto mais eu coloco para baixo, ele vai reforçando as sombras, né? Ó, quanto eu boto para cima, ele vai deixando mais branca, para baixo vai deixando mais escura, né? Então, a gente consegue fazer essa variação, né? E aqui no de cima, ó, é a parte branca, ó. Então, quanto eu coloco para cima, o branco vai ficando mais claro, né? E para baixo ele vai ficando um pouco mais escuro, tá bom? Então, essa opção aqui dos layers, ela vai ajudar bastante vocês, né? Antes de ir para o Photoshop aí, tá bom? Essa parte aqui dos Lens Effect, né? Vocês vão aqui, ó, Enable, né? Bloom Glare. Então, aqui vocês vão conseguir fazer aquele efeitozinho de spot, né? Efeitozinho de spot, como se ele tivesse aceso, tá bom? Nas nossas aulas de spot, eu vou trazer ele aqui para dar um exemplo melhor para vocês, né? Quando a gente estiver mexendo com a iluminação interna. Porque aqui eu não tenho como dar um exemplo bacana aí para vocês, tá bom? Aqui não dá para identificar muito legal. Então, pessoal, no mais é isso, tá? Bem simples aí de mexer, cada um, tá? Sempre utilizem do histórico, tá certo? Para vocês conseguirem fazer, né, essa configuração, né, essas comparações, né, de configuração do render, deixar um sol mais para a esquerda, outro para a direita, depois vocês vão botar no histórico, comparar um com o outro para ver qual que tá melhor, entendeu? Aqui vocês conseguem também estar salvando, né, essa configuração dos layers, né? Vocês vão fazer uma configuraçãozinha aqui e salva ela aqui, né? E que depois vocês podem carregar aqui. Só que eu não aconselho muito que vocês façam isso, porque cada projeto, pessoal, vai ser uma iluminação diferente, vai ter um sol diferente, a rotação vai ser diferente. Interna, se for interna, um projeto vai ter uma luz mais amarelada, outro projeto vai ter uma luz mais branca. Então não dá para vocês fazerem, usar digamos que um preset, né, de configuração dos layers aqui do Frame Buff, porque sempre vai ser diferente, tá? Eu mesmo nunca consegui usar o mesmo em todos os meus 3Ds que eu fiz até hoje, nunca uso o mesmo, mas sempre tem que fazer esse balanceamento de cada um, tá certo? Se vocês quiserem ativar e desativar um layer, é só vir nesse olhinho aqui também, ó, né? A gente clica aqui, ó, ele ativa e desativa o layer para vocês fazerem essa comparação aí, né, de cada um, tá bom? Ó, a diferença que o Curves fez aqui, como ele deixou a imagem até um pouco mais nítida ali, né? Tirou um pouco desse branco aí. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Do Frame Buff aí. Vocês viram que dá para fazer bastante coisa com ele, tá certo? Próxima aula a gente vai ver a questão do Sunlight aqui, né? Mais a fundo aí. Então, até a próxima aula.